Bom, eu fiquei de fazer um resumo para vocês e eu vou então fazer um resumo geral do que a gente já viu até agora, tá? Vamos lá. Então a gente viu um pouquinho da história da música, né? Fundamentos e características do som e escalas naturais e cromática, né? Então aqui a gente viu, né, nos slides lá, um pedacinho do trecho do livro Bohumil Med, que é um livro de música, né, teoria fundamental da música. É um livro que cai aí na grade de algumas faculdades de música, né? Na parte da explicação aqui tem uma frase que ela pega bastante pesado, né? Estes nunca irão atingir a perfeição, pois a habilidade mecânica de um músico, né? Alguns instrumentistas limitam-se apenas a dominar a técnica desse instrumento. Não que seja necessário conhecer toda a música, mas toda vez que a gente chega a um certo ponto, quando a gente só aprende a técnica daquele determinado instrumento, no meu caso, por exemplo, eu estou tentando dominar a técnica de violão, embora eu esteja bastante longe disso, né? Nós acabamos ficando defasado em uma ou outra coisa. Então aqui, características do som, né? Da música e do som. Bom, música a gente já sabe que é a arte de combinar os sons, né, de maneira simultânea e sucessivamente com ordem, né, equilíbrio e proporção dentro de um tempo, tá? Então, a música, ela não é... Por isso que a gente vê hoje muitos exemplos aí de alguns estilos musicais, né, que são mais barulho do que música, né? Eu não vou falar aqui porque vai muito do gosto e da percepção de cada um. Mas alguns estilos musicais são muito mais barulho do que música, né? As principais partes de que a música é constituída são melodia, né? Conjunto de sons dispostos em ordens sucessivas. Como assim, Rafael? Eu não estou entendendo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos aqui então a melodia, certo? Eu não preciso dizer qual foi a música que eu toquei, porque a melodia ela entrega já qual é a música que a gente está tocando, tá? Então o que eu fiz aqui foi um conjunto de sons dispostos em uma ordem sucessiva, um depois do outro. Eu não toquei um monte de som ao mesmo tempo, tá? Como assim tocar um monte de som ao mesmo tempo, Rafael? Por exemplo, a melodia que é isso aqui é diferente da harmonia, por exemplo, que é quando a gente faz isso aí, por exemplo, no caso, um acorde, tá? A harmonia, conjunto de sons dispostos em ordem simultânea, tá? Em ordem simultânea é exatamente o que eu acabei de explicar. É quando a gente faz, por exemplo, uma montagem de um acorde e a gente toca várias notas juntas ao mesmo tempo. Isso é a harmonia, tá? Aí, contraponto aqui no caso do livro, né? Conjunto de melodias dispostas em ordem simultâneas, tá? Um exemplo. No caso, esse som que vocês ouviram aqui é o som aí de duas vozes diferentes que estão fazendo a melodia, tá? E aí nós temos aqui então o ritmo, ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. O instrumento que a gente mais conhece aí que determina o ritmo, no caso aqui, é a bateria. Tem por característica marcar o tempo da música, né? Especificamente sobre o tempo, pessoal, já vou adiantar aqui nessa aula alguns detalhes, tá? O tempo, ele tem uma medida na música. Que medida é essa? São BPM, que significam batidas por minuto. Então, pessoal, quando a gente fala de ritmo, a bateria, ela é imagina um relógio onde, por exemplo, aqui no caso, o chimbal é o ponteiro dos segundos, porque ele vai marcar todo o tempo, ele vai ficar praticamente batendo todo o tempo. Enquanto que os outros ponteiros aqui podem ser consideradas aí, no caso aqui, o bumbo, né? E a caixa
podem ser considerados aí ponteiro aí dos minutos, e periodicamente na música, quando a gente faz a utilização aqui dos pratos, né? A gente pode considerar então que fechou, por exemplo, 1 hora. Vamos prestar atenção nesse exemplo aqui. 60 batidas por minuto, 1 batida a cada segundo. E vai ficar mais ou menos assim nesse ritmo aqui, ó. Então percebam que no som aí, ó, fechou 1 hora, por exemplo, aqui no caso do nosso exemplo. O chimbal está batendo a toda hora, marcando os segundos, né? E de tempos em tempos o bumbo bate, a caixa também bate. E quando está prestes a fechar 1 hora, a gente tem aí quando fecha com o prato ali, né? Certo? A vibração regular, tá? Produz sons de altura definida, chamada sons musicais ou notas musicais. Por exemplo, o som do piano, o som do violino, etc. Isso é uma vibração regular. A vibração irregular produz sons de alturas indefinidas, chamados de barulho, tá? Por exemplo, o som de um avião, o som de um automóvel, o som de uma explosão, né? Na música são usados não somente os sons regulares, que são, no caso, as notas que são tocadas pelos instrumentos, mas também os sons irregulares, no caso de instrumentos percussivos, como é o caso da bateria, tá? As características principais do som é a altura, é determinada pela frequência das vibrações, isto é, da sua velocidade. Quanto maior for a velocidade da vibração, mais agudo será o som. A duração de um som. A extensão de um som é determinada pelo tempo em que a emissão das vibrações ela se propaga. No caso, quando eu toco um violão, por exemplo, é o tempo que demora para a gente ouvir o som da corda vibrar até que aquele som ele acabe. Quando a gente pega aí a questão da intensidade, é a amplitude das vibrações. No caso aí seria o que a gente chama de volume das vibrações. É um som alto ou um som baixo, vamos dizer assim, né? É determinada pela força ou pelo volume do agente que a produz. Um exemplo disso é assim: se eu toco a corda do violão forte, certo? Agora, se eu tocar a corda do violão bem fraquinho, né, ele vai ter uma duração bem menor. Aí o timbre, no caso aqui, é a combinação de vibrações determinadas pela espécie do agente que as produz. O timbre é a cor, vamos dizer assim, do som de cada instrumento. Então nós temos aqui o som do violão, né? Certo? Quando eu pego, por exemplo, o som de um teclado ou um piano, no caso, é diferente, no caso aqui do violão, né? Essa é a questão do timbre, tá? É a origem do som. Da mesma forma que, por exemplo, o violino vai ser diferente, a nossa voz vai ser diferente, uma flauta vai ser diferente, um baixo, o som do baixo vai ser diferente, né? Então vai tudo depender aí da estrutura física do instrumento. Todo e qualquer som musical tem simultaneamente as 4 propriedades, tá? Quais são as 4 propriedades que a gente acabou de ver? No caso, a altura, né, determinada pela frequência das vibrações. Como assim frequência? Em um mesmo espaço, do caso da onda sonora, quantas vezes ela oscila, né? Aqui no caso de um som grave, né, que é uma onda um pouco maior, enquanto o som grave ele vibra uma vez aqui, o som agudo ele já vibra quase 2 vezes aqui, ó. Tá vendo? Intensidade é se o som é bem fraquinho, se o som é médio ou se o som é muito forte, tá? A intensidade está aqui no caso, como eu mostrei para vocês no exemplo do teclado e do violão,
Se eu toco, por exemplo, aquela nota que eu toquei lá, né, o Dó, de maneira bem fraquinha, né, vocês quase não vão ouvir. Certo? Se eu tocar ele de uma maneira média, vocês já começam a ouvir. Agora, se eu tocar ele de uma maneira muito forte, né, isso é intensidade. Então existe diferença entre isso e entre isso. Tá? Então nós temos a duração, que é o que eu mostrei, no caso a corda do violão, quando a gente toca, quanto tempo essa corda demora para parar. Então tem uma diferença no tempo, tá? E o timbre, que é esses desenhos bastante diferentes que vocês estão vendo aqui do lado aqui, é o que determina aí a fonte do som. Quando eu toco, por exemplo, só a nota Dó aqui, né, no violão, olha a onda que ela forma aqui, ó. Essa é a vibração, tendo como a fonte de vibração o violão. Certo? Agora o piano, né? Observa aqui no nosso osciloscópio a diferença. Também a mesma nota, a nota Dó, só que no piano. Tá vendo? Então, a gente consegue enxergar aí essas diferenças de acordo com o timbre. Ok, então vamos lá. Aí aqui um pouquinho das especificações de cada atributo do som, cada característica do som, no caso a altura, comprimento da onda. Então uma nota Dó, né, num campo mais grave, ela tem essa característica aqui, ó. Ela tem aqui, no caso, mais vibrações, né? Menor vibração, né? Menor vibração, nós temos aqui então uma nota mais grave. Maior vibração, né? Nós temos aqui uma nota mais aguda, tá? Ou um som mais agudo no nosso caso. Então nós temos ali. Próxima questão é a questão da duração do som, tá? Que é o que eu expliquei para vocês. O som, quando a gente toca de maneira bem fraquinha, ele começa e já acaba. Quando a gente toca ele um pouco mais forte, ele começa e termina um pouco a acabar. Agora quando a gente toca ele muito forte, ele continua até acabar. No caso, a intensidade é a mesma ideia aí da questão da duração do som, só que com relação ao volume, né? Falar mais alto, falar mais baixo. E o timbre, que é aqueles desenhos bastante malucos que eu mostrei para vocês, no caso aqui, que seria a ideia de cada fonte, né? Como eu mostrei para vocês lá no exemplo do teclado e do violão, ok? Aqui eu coloquei um vídeo, né, que mostra um pouco aí sobre a questão de vibrações, né? O que acontece, por exemplo, com um corpo metálico quando ele vibra, tá? Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui para mostrar para vocês. No caso aqui é uma frequência de 1033 Hz, olha o desenho que forma. Aí ele aumentou um pouquinho a frequência, 1820 Hz, olha o desenho que formou. E assim ele foi aumentando até formar desenhos diferentes, como a gente vê aqui com 4280 Hz, 4440 Hz agora. Né? No caso aqui ele pegou uma chapa de aço e fez o experimento, certo? Então, esse primeiro vídeo eu vou parar por aqui e a gente dá sequência no próximo aí com a parte de notação musical e as outras questões aí, ok?